Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Ianca Corsini, eu sou residente do programa Residência Pedagógica, estou no 8º período do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas e durante esse semestre nós vamos trabalhar alguns temas da área de Biologia. O nosso primeiro tema serão as briófitas. A gente vai falar um pouquinho nessa aula sobre a sua evolução, onde vivem e a sua reprodução. A evolução das briófitas. Elas são as primeiras plantas adaptadas à vida terrestre. O seu ancestral comum é a alga verde. Os musgos, que é do grupo das briófitas, podem ser considerados como as plantas mais abundantes no Brasil e no mundo. Dentro do reino plantae, a gente vai ter as plantas vasculares e plantas avasculares, que é no caso das briófitas. Dentro do grupo de plantas vasculares, nós vamos ter as pteridófitas, mais conhecida como samambaia, as gimnospermas e as angiospermas. As angiospermas a gente vai encontrar flor e fruto, tá bom? Nas gimnospermas, sementes e crescimentos lateral. Nas pteridófitas, esporófito dominante, vasos condutores, folhas e caules. E nas briófitas, que vai ser o nosso que nós vamos estudar, vamos encontrar o embrião multicelular, arquegônios e anterídeos, que a gente vai saber o que é mais à frente. Dentro do grupo das briófitas, nós vamos encontrar as hepáticas, os antóceros e os musgos. As hepáticas. A gente encontra mais de 10.000 espécies, elas são mais simples e de menor porte. Já os antóceros, ele tem um menor número de espécies, cerca de 300 apenas. Já os musgos é o maior grupo de espécies abundantes no mundo. E aonde que a gente vai encontrar essas plantinhas? Em locais úmidos, podemos encontrar também em lugares secos, e nos círculos polares existem algumas espécies aquáticas. Então, elas são bem abundantes. Provavelmente todo mundo já viu um musguinho desse, né? Elas ficam em árvores, rochas e também no solo, tá bom? Essas plantinhas são consideradas pequenininhas, elas são consideradas não, elas são pequenas por conta de serem plantas avasculares. Elas não têm tecidos condutores de seiva, então isso vai limitar o tamanho delas. Então aqui a gente tem uma régua, né, e uma plantinha. A gente pode observar que ela é bem pequenininha. Aqui também são várias plantinhas. Essa estrutura aqui se chama haste, essa daqui gametófito e cápsula, onde vai produzir os esporos, mas a gente vai ver mais à frente. Aqui, ó. Aqui a gente pode observar que é a palma de uma mão, aqui também,
e perto, né, da mão desse rapaz, elas são plantinhas bem pequenas. Essa aqui tá aumentada, a gente pode ver a raiz dela, que a gente vai ver mais à frente o nome. As folhinhas, é chamada de filóide, e o rizóide são as raízes, que vai auxiliar na fixação, pode ser do solo, das rochas, ou até mesmo nas árvores. Aqui, ó. Aqui vamos ter a estrutura geral das briófitas, né? E a estrutura de um musgo. Aqui nós vamos encontrar a cauloide. O que é o cauloide? O cauloide é o que vai dar sustentação para a planta. Vai ser o eixo principal dessa plantinha. Os filóides serão as estruturas que vão se assemelhar às folhas das plantinhas. Então, aqui dá pra gente ver o cauloide, esse aqui, e o filóide, vai ser essa parte verdinha. E os rizóides vão servir para sustentação, né, a fixação do solo. Isso que vai deixar a plantinha firme no solo. E a cápsula, né? A cápsula, dentro dessa cápsula serão produzidos os esporos. E aqui a haste, que vai dar sustentação para a cápsula. Essa parte do filóide, cauloide e o rizóide vai se chamar gametófito. Aqui temos um gametófito feminino, mas vamos encontrar também um gametófito masculino. E essa outra parte vai se chamar esporófito. Por que esporófito? Por conta dos esporos que essa cápsulazinha vai produzir, tá bom? Nas briófitas vai ocorrer a alternância de gerações. Nessa fase gametofítica, que vai ser essas estruturas aqui, a gente vai se encontrar gametófitos femininos e gametófitos masculinos. Já na parte esporofítica, vamos encontrar os esporos. O que vai acontecer nessa fase gametofítica? Na fase gametofítica, serão produzidos os gametas, que vai ser aqui, ó, a gente vai ter o feminino e o masculino. A fase gametofítica, que vai ser esta fase aqui, ela é haploide. Ela vai apresentar um cromossomo. Já na fase, né, esporofítica, que vai ser esta fase aqui, ela vai ser diploide. Ela vai apresentar mais de um cromossomo, né? Então, aqui dá pra gente diferenciar. Vamos ter também, em uma mesma planta, podemos ter plantas dioicas, aqui esse é um exemplo de planta dioica, que a gente vai ter o feminino e o masculino, porém podemos encontrar plantas monóicas com o masculino e o feminino, que elas serão chamadas de hermafroditas, tá bom? Agora, a gente vai ver a reprodução dessas briófitas. Ela vai acontecer em duas fases. Na fase sexuada
e na fase assexuada. O que vai acontecer na fase sexuada? Na fase sexuada, a gente vai ter a produção de gametas masculinos e femininos, que vai se dar a partir das espermatogônias. Então, aqui, ó, a gente vai ter um gametófito feminino, que a gente lembra que a parte verde se chama gametófito. Então, aqui no gametófito masculino, a gente vai ter um anterídeo, que esse anterídeo vai liberar anterozoides, tá bom? Essa aqui é o gametófito masculino. Já no gametófito feminino, nós vamos ter o arquegônio, que é essa estrutura verdinha. E dentro desse arquegônio, vamos ter a oosfera, que vai ser aqui que vai ser fecundada o anterozoide. Aqui vai se dar um novo embrião que vai originar uma nova plantinha, tá bom? Lembrando que essa aqui é a fase sexuada, onde vamos ter gametas masculinos e gametas femininos, tá joia? Aqui a gente vai ter um esqueminha da reprodução das briófitas. Aqui vai acontecer a fase sexuada. A gente já viu, né, o gametófito masculino e o gametófito feminino. No masculino, a gente vai ter o quê? Um anterozoide, que vai ficar nessa região, e no feminino, vamos ter a oosfera. A partir do anterozoide e da oosfera, na fase sexuada, vai ocorrer o transporte de gameta. Esse gameta masculino vai sair através da água, ele vai chegar à oosfera, no gametófito feminino. Dentro dessa oosfera vai ocorrer a fecundação. Então, o gametófito masculino vai se juntar ao gametófito feminino e vai ocorrer a fecundação. A partir desta fecundação, vai surgir um embrião no gametófito feminino. Quando a gente chega nessa fase aqui, a plantinha vai chegar nessa fase, vai ocorrer a fase assexuada, que ela já não vai precisar mais de gametófito masculino. Nessa fase sexuada, ela vai continuar se desenvolvendo e vai se transformar em uma nova plantinha, né? Esse embrião vai crescer e vai se transformar em uma plantinha, em uma briófita, desse jeito assim. Nessa plantinha, a gente vai ter a haste. Na ponta dessa haste, a gente vai ter uma cápsula, como a gente viu no outro slide. Essa cápsula e essa haste vai levar a cápsula e a haste vai levar o nome de esporófito. Esse esporófito vai ser liberado no solo, né? Vai liberar esporos no solo. E os novos gametófitos, as novas plantinhas, serão desenvolvidas a partir desses esporos que foram liberados dessa cápsula. Por isso, este processo vai receber o nome de alternância de gerações, tá bom? Aqui
a gente tem mais um esqueminha. A gente vai ter os gametófitos, que vai ser essa região, e o esporófito, que vai conter as cápsulas com os esporos. Quando essas cápsulas liberar esses esporos, serão chamados de protonema, que vai dar origem a um gametófito jovem. Esse gametófito jovem pode ser um gametófito masculino maduro ou pode ser um gametófito feminino maduro. No masculino, a gente vai ter os anterozoides e no feminino, a gente vai ter o arquegônio com a oosfera. Essa oosfera vai receber os anterozoides, que vai se originar um zigoto. Esse zigoto vai dar origem a um novo esporófito em desenvolvimento, que vai se tornar uma nova briófita, uma nova plantinha. Aqui a gente tem, né, uma plantinha já grande, né, já madura, já formada, porque elas não têm um tamanho elevado, né? Elas são pequenininhas. E a gente, para todo esse processo acontecer, a gente vai precisar de água. Sem água, fica muito difícil de acontecer todo este processo, porque esses esporos serão levados, né, até o gametófito feminino através de gotículas de água, tá bom? Então, aqui a gente tem uma imagem de uma briófita, elas particularmente são bem bonitinhas, e foi só. A gente deu para aprender um pouquinho sobre as briófitas, e qualquer dúvida, vocês podem me procurar, tá bom? Obrigada e tchau, tchau!